Boa noite, gente. Nós vamos a Porto Alegre para o aniversário da página e nesse espaço de tempo entre chegar em Porto Alegre e o aniversário da página no domingo, nós vamos fazer uma visita ao pai, uma visita informal, fique bem claro, né? Ao Pai Miro de Ossanha, Almiro Martins de Freitas, conhecido carinhosamente dentro do meio religioso, dentro do Batuque Gaúcho, como Pai Miro de Ossanha, que no último dia 17 de junho comemorou 77 anos de Vasilha de Pai Ossanha. Então, para essa conversa, nós estamos aqui na Casa de Pai Ossanha, Sociedade Religiosa Africana, 17 de junho. E vamos conversar um pouquinho, uma conversa informal, com esse baluarte da nossa religião, esse cerne vivo do nosso batuque, essa herança viva, esse registro vivo da história do batuque. Pai Miro, a sua bênção, muito obrigado por ter me recebido aqui. Junto conosco aqui também está a esposa do Pai Miro, a mãe Eunice de Oxalá, que está aqui nos acompanhando. Também está aqui conosco a Edna de Oxum, que é filha da casa. E também deixamos aqui o registro da mãe Soraya de Ossanha, que é herdeira religiosa do Axé, né, da casa, né, e filha carnal de Pai Miro. Então, Pai Miro, sua bênção, muito obrigado por estar nos recebendo aqui. Que os nossos pais nos abençoem a todos nós. Pai Ossanha nos dê saúde e vida longa, Pai Miro. Que assim seja a todos nós. Assim seja. Pai Miro, me diga uma coisa, a gente estava conversando antes aqui, eu decidi ligar a câmera, então vamos lá. Como é que o senhor conheceu a religião, meu pai? Ah, meu Deus do céu, como eu conheci a religião. Olha, sinceramente, eu acho que eu não conheço a religião até hoje. Mas meu pai era de religião, minha mãe era de religião. E eu nasci dentro da religião. Nasci e me criei dentro da religião. E foi assim que eu aprendi, dia a dia. Aos 7 anos, como eu estava te dizendo, eu já estava tocando tambor, que meu pai me ensinou. No tempo que se fazia as quinzenas, para ensinar os filhos, ensinar os axés, ensinar... Porque a religião começa mesmo, não é nem na cozinha, é no chão, né? Depois é para a cozinha, e daí vai. Hoje tem gente que está começando a religião de cima para baixo, eu não conheço. Antigamente era de baixo para cima, né? Começava por ali. A minha esposa mesmo, que era filha de santo do meu falecido pai Patrício, ela começou limpando o chão. Depois ela foi para a cozinha, foi aprender a depenar, foi aprender a fazer enhelas, foi aprender tudo aquele ritual que se faz dentro da religião. Hoje ela é uma Ialorixá, com todo o conhecimento que ela teve dos meus pais. Mãe Nininha de Oxum, que era minha mãe, carnal, e meu pai Patrício, que era meu pai, carnal também, que eram os babalorixás dela, né, da mãe Eunice, que está aqui do meu lado. Então nós estamos completando agora esse mês 60 anos de casados, e esses 60 anos a minha esposa está dentro da religião, né? Já está com 57 anos que está fazendo. 57, né? É. De sentação dos orixás dela. Para Exalá. Minha filha Soraya já tem os axé também, todos eles. A axé de Ofá, axé de Obé, todos os axés que tem que ter dentro da religião. Então eu aprendi a religião assim, porque eu nasci dentro da religião, convivendo dentro da religião, começou tudo assim. Mas lembrança mesmo que eu tenho da religião é dos 6, 7 anos de idade para cá. Perfeito. O senhor me falou antes que esta casa é a casa do pai Ossanha, sempre foi, sempre vai ser. Sempre foi. O senhor é de Ossanha, a mãe Soraya é de Ossanha, seu pai carnal era de Ossanha, meu bisavô era de Ossanha, meu tataravô era de Ossanha. Como é que é uma casa, o pai Ossanha ser tão vivo e presente por gerações dentro dessa família e dentro dessa casa? Exatamente, por gerações de família. Você veja só, o meu tataravô e meu bisavô já tinham assento lá na África, na Nigéria. Quando vieram para o Brasil, tem já todos isso aqui. Meu pai, que foi filho da falecida mãe Tinância, ele teve as obrigações dele todas sentas,
Aos 12 anos de idade, ele já estava com todas as obrigações dele sendo filho da mãe Tinância, da falecida mãe Tinância. O meu pai Patrício, né, que eu estou falando, que era meu pai biológico, meu pai carnal. Seu pai carnal e pai de santo. E pai de santo. Então, o pai Ossanha está sempre, né, dentro da nossa família. É vivo, presente. Presente, vivo, presente. Passado, presente e futuro da casa. Exatamente, né? Hoje minha casa é uma casa do pai Ossanha, mas temos o grande axé do grande pai Oxalá, da minha esposa. Então hoje a casa continua sendo Ossanha, mas a casa hoje é pai Ossanha, pai Oxalá. Perfeito, nunca esquecendo. Me diga uma coisa, meu pai, o senhor estava conversando antes aqui, nessa nossa roda de conversa aqui, uma roda de griots, praticamente, como diz o querido pai Mozart, né? Então, o senhor estava falando para mim antes, aqui conosco, aqui, sobre os batuques de antigamente. Como é que era o comportamento do meu pai, dos batuqueiros, antigamente, dos pais de santo? Era muito bem. Primeiro, uma coisa que não se vê hoje, porque naquela época os pais de santo eram muito mais unidos, eles se respeitavam entre eles. Isso que está acontecendo, essa reunião que nós estamos tendo aqui agora, essa visita maravilhosa que estão me fazendo, que nós somos irmãos, né? Isso antigamente acontecia muito. Aos fins de semana, os pais de santo iam almoçar com outro, ou ia jantar no sábado, quando não tinha as suas obrigações, é claro, né? Mas era muito diferente. Então, você sabe que eu sinto muita saudade. Você me fez uma pergunta capciosa, difícil de responder, porque parece assim que a gente está respondendo uma pergunta que você me fez. Alguém pode ter a impressão que eu esteja falando mal de outras casas. Não, eu não estou falando mal de casa nenhuma. Eu estou falando daquilo que eu aprendi e eu sigo, e eu não vou sair de jeito nenhum dessa linha do meu aprendizado. Eu não vou inventar coisa. Eu sou da nação de Ijexá, faço os rituais dentro, conheço Cabida, conheço Oió, conheço Congo, conheço Queto, conheço Angola, mas conhecer é uma coisa, praticar é outra. Eu pratico Ijexá e vou morrer praticando Ijexá, que foi como eu aprendi. Perfeito. Tenho que agradecer, no caso aqui, ao pai Mozart, que disse bem assim, nós temos que ir lá na casa do pai Miro, vou ligar para ele se ele tiver um tempinho para nos receber, nós vamos lá tomar um cafezinho com ele, porque o pai Mozart esteve no batuque do senhor agora. Tivemos a honra da presença do pai Mozart aqui, com certeza. E ele postou um texto lá na página agradecendo, fazendo uma menção ao batuque, né? E aí nós ficamos horas conversando, e aí quando eu cheguei em Porto Alegre eu disse, não, nós vamos lá no pai Miro, se ele puder nos receber, nós vamos lá. Pai Miro, como é que era a irmandade entre os pais de santo? Porque hoje a gente vê um batuque que o senhor talvez não reconheça mais, mas como é que era o batuque antigamente? O batuque de antigamente era completamente diferente do batuque de hoje. Porque hoje você nota uma coisa, infelizmente existe uma coisa chamada vaidade. E no batuque não tem vaidade, porque os orixás são humildes. Os babalorixás de antigamente eram humildes. Hoje não, hoje é completamente diferente. Essa vaidade que existe, essa pompa que existe, não, você vê, hoje é desfile de modas, certos acho bonito, é o axó que se usa para o seu orixá, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas antigamente as roupas eram chita, era vestido de chita, era vestido não, os axós, né? Que muitos até naquela época chamavam de uniforme. Muitos diziam uniforme de tal orixá, uniforme de tal orixá. Então era de chita. Os homens usavam a bombacha branca e usavam a camisa, ou gandola, como queiram dizer, né? De acordo com a cor do seu anjo da guarda. E muitos usavam de chita também, a camisa de chita também. Depois vieram vindo outros axós,
Eu acho muito bonito, é lindo, realmente o visual fica muito bonito, mas muitos não usam para seus orixás. Muitas pessoas eu sei que usam para encher os olhos dos outros e até humilhar aqueles que não têm condição de ter aquele uniforme. Desculpa, mas eu tenho que falar o que eu sinto. Assim, você veste para os olhos dos outros e não para o amor do orixá, né? Exatamente. Exatamente. E com a questão do tambor, meu pai? Hoje a gente acompanha um batuque acelerado ao extremo. Uma bateria de escola de samba, muitas vezes... Verdadeiramente escola de samba. Isso. Como é que o senhor disse que com 7 anos já tocava as quinzenas do seu pai? Sim, exatamente. Existia o aguerê. O aguerê é uma batida de tambor. Que hoje você fala para certos alabês, hoje todos são alabês, né? Sim. Naquela época se chamava tamboreiro. Era tamboreiro. Hoje é alabê, tudo bem, não está errado não. Mas tinha cadência no ritmo, de acordo com a axé que você tirava. O único que tinha o ritmo mais acelerado e se tocava com varas era o puro jejo naquela época. O jejo se tocava com varas e era um ritmo mais acelerado. Hoje nós tiramos o aguerê o tempo todo e no final de cada axé se tira um axé de jejo. Do Bará ao Oxalá. Todos eles têm jejo, né? Então se faz. Então hoje eles chamam jejo jexá. Naquela época era jexá e jexá, né? Que se diz. Era jexá, jexá era jexá e o... Esse que eu disse agora, o jejo era outra coisa. Era uma nação de jejo. A nação de Jexá era uma nação, a nação de Jeje era outra nação, a nação de Oió era outra nação, Cabinda era outra nação, toda a religião africana, mas tinha, não é os seus lados, tinha as suas nações. E tinha, mas a cadência do tambor era outra coisa. Hoje a pessoa está numa roda de batuque, não sabe se dança, se responde, falta até o ar das pessoas, de tão acelerado que a coisa é. É como você disse, hoje tem tamboreiro que toca mais escola de samba do que os rituais africanos. Sim. Lamentavelmente. Os antigos, várias pessoas antigas da religião que eu tive a oportunidade de conversar com eles, todos eles dizem a mesma coisa. Você chegava na frente de uma casa de religião, e você, pelo toque do tambor, pela batida do tambor, de longe, você sabia se a casa era de Cabinda, de Oió... Exatamente, exatamente. Pela batida do tambor. Pela batida do tambor. Exatamente. Então, tá bom. Agora fala no Leopoldo. Eu o conheci pessoalmente. O pai de o marido da mãe Mosa. O pai Leopoldo é mãe Mosa, o pai Mário Bonito, o pai Mário de Oxum Tuqué. Pai Mário de Oxum, Mário Bonito. Pai Mário de Oxum Tuqué, que vai ser pai Mário Bonito, pai Mário Careca. Chama pai Cleon. Pai Cleon, pai Ailton. O senhor conheceu o pai Ayrton do Xangô? O senhor se lembra dele? Não, Ayrton eu não me lembro, não consigo. Eu acho que eu conheci, mas o Ayrton do Xangô era lá na Glória. Ele faleceu faz muitos anos já também. Era muito conhecido, muito respeitado, uma pessoa muito séria na religião também. Né? Já faleceu faz muitos anos também. Conheci aquele, sim, grande Pai Idalino. Pai Idalino. Pai Tureba o senhor conheceu também? Pai Tureba. Pai Tureba eu sentei os Exu para ele. Não foi? E a Eunice ensinou a ele como lidar com os Exus. O senhor vê. Pai Tureba. O senhor falou antes do negócio que o senhor estava dando uma palestra em Salvador, na Bahia. Isso. Que palestra é essa? O senhor costumava dar palestra? Não, eu fazia palestras antigamente. Muito assim, esporadicamente, mas sempre que eu era convidado, sempre eu dava uma palestra, falava alguma coisa. E lá em Salvador aconteceu isso. Eu fui dizer que o verdadeiro batuque da religião africana estava no Rio Grande do Sul e não em Salvador, não na Bahia. Né? Isso naquela época, mas sem querer ofender, né? Porque o candomblé é o candomblé, né? E eu respeito, acho lindo e tem um fundamento muito grande. Candomblé é lindo. Mas, Oió, Cabinda, Jejo, Jexá, tudo, mas no Rio Grande do Sul teve Angola,
teve Queto aqui no Rio Grande do Sul, teve o Congo aqui no Rio Grande do Sul, que já não tem mais. Eu ainda conheço alguns reminiscentes do Congo. Ainda tem, da família Lucena. E a família Lucena ainda faz os rituais do Congo, né? Mas hoje a base está no Jexá, na realidade, né? A gente pega todas as hastias para o Oió, para Cabinda, né? E mesmo agora, Angola, isso não tem mais aqui no Rio Grande do Sul. E, inclusive, do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco não vai ter nem Oió, nem Cabinda, nem... Tudo uma coisa só, né? Não vai ter mais nada. Já é o que eu digo, né, Pai Miro? Se a pessoa acha que é tanto ser candomblessista, pega, vai lá e faz candomblé e deixa de ser batuqueiro, né? Exatamente. Se ela gosta Exatamente. tanto do candomblé... Quantos fizeram isso? Assim como tantos outros saíram do candomblé e vieram para a nação, né? E muitos saíram da nação e foram para a igreja evangélica. Exatamente. Então, e agora, mais recentemente, Pai Miro, é a religião tradicional iorubá. Esse pessoal que veio lá da Nigéria para cá fazer templos aqui, estão arrebanhando muita gente do candomblé e do batuque para a religião tradicional iorubá. Que não é nem candomblé nem batuque, é mais ou menos o que eles fazem na Nigéria, né? Isso está entrando muito forte aqui no Brasil, em vários estados. Sabe né? que é complicado, né? Você acaba se perdendo. Acaba se perdendo. E a essência, o verdadeiro fundamento da nossa religião está se perdendo. Que é a questão da tradição, né? Exatamente. Mas está se perdendo, né? Justamente por causa dessa vaidade que está aí, por causa do comércio que estão fazendo dentro da nossa religião. Principalmente o comércio. A nossa religião não, então vai abrir uma lancheria, vai abrir um supermercado, vai fazer teu comércio lá, não fazer o comércio dentro da religião. Tudo bem, nós sabemos que a nossa religião é dispendiosa, tudo é caro, né? Nós não somos uma casa de caridade, né? Então e nós cobramos, temos que cobrar que tu tem que dar comida para o teu santo, tu tem que dar o alimento do teu santo, tu tem que estar com o teu santo alimentado, para poder fazer as coisas quando uma pessoa te procura. Né? Então nós temos os nossos compromissos. Tu vai tirar esse dinheiro da onde? E esse dinheiro não é para a gente, esse dinheiro é para a religião, não é para os orixás, na realidade. Mas, na realidade, dentro disso, já se aproveitou um grande comércio dentro disso. Então muita gente está se intitulando babalorixás ou ialorixás, se intitulando. Como eu vou sendo, e pode gravar isso aí que eu estou dizendo, como muito político que não tem cacife para ser político, que são os semi-analfabetos, e estão lá dentro, sem saber o que estão fazendo. Na religião está a mesma coisa que está acontecendo. E não é só na religião africana, não é só na nossa religião, não. A igreja evangélica, a igreja católica tem dízimo, nós não temos dízimo. Mas a igreja evangélica, a igreja católica tem dízimo, nós não temos isso. Nós não cobramos dízimo todo mês que você tem que tirar tanto lá no teu salário para dar para a casa de religião. Isso não existe. Nunca existiu. E nós sabemos como fazemos as nossas obrigações. Antigamente, agora mesmo o pai Moser estava conversando aqui, e nós aqui estávamos conversando, pai Cleber, pai Moser, mãe Eunice, tudo aqui, que antigamente, quando se fazia uma obrigação, cada filho daquela casa, às vezes nem era filho, era simpatizante daquela casa, levava uma ave, levava um presente, levava uma flor, levava uma fruta, ajudava a juntar todas aquelas coisas para servir para todo mundo depois. Hoje não, hoje é o contrário. Antigamente existia, algumas casas eu acredito que ainda faz, pai Moser e pai Cléber, o dito mercado. E tinha um tal do mercado para os prontos e tinha o mercado do tamboreiro. E tinha o mercado separado de todos os presentes que estavam ali. Né? Sim. Era bebida que se dava para os próprios axeres, como se chama, os herês e tal, lá no candomblé. Eles tomavam, não era hoje a Coca-Cola, o Guaraná, ou a Pepsi-Cola, eles tomavam a TAM.
Agora, se não for Coca Light... Se não for Coca, e tem aquele que diz, o meu não pode tomar porque tem açúcar, porque não tem Light. Que é isso, eu já escutei. Contei essa história para o Kleber hoje. É uma barbaridade. Moser, nós não estamos inventando. Nós estamos falando aqui, se nós aprendemos errado, o que nós vamos fazer? Mas foi assim que nós aprendemos, né? Agora, se não tiver geladinha, se não for light, se não for daquela marca específica que eu gosto, acho que tem a cheiro escolhendo cigarro para fumar. Tem, pediram. Falando em santo, meu pai, falando um pouco nos orixás no mundo, né? Antigamente, todos os antigos, Pai Moser já disse isso várias vezes nas nossas aulinhas de domingo, Pai Moser já falou muito sobre isso. Batuque, 100 pessoas na roda, 4 no meio da casa ocupada. Antigamente. Hoje, 100 pessoas na roda, 80 ocupadas e 20 tentando formar uma roda. Como é que o senhor vê essa anomalia dentro do batuque? Eu vejo uma barbaridade e em certos momentos, vocês vão me perdoar, mas em certos momentos eu acho que a maioria é até uma mistificação. Eu não tenho outra coisa para te dizer. Que é tanto orixá, é como casa de religião. Tem quase mais casa de religião do que a população, quase de um estado. Todo mundo é pai de santo. Tu não vê quase mais filho de santo, tu vê que todo mundo é pai de santo. É mãe de santo, é pai de santo, é tudo isso. Né? Então hoje a gente está vendo uma coisa aqui que é aquilo que eu te falei. Daqui a pouco o nosso fundamento vai para o lixo. Não vai ter mais fundamento nenhum. Invenção. Eu acho que estão até compondo axé, porque eu estou escutando os axé na minha vida, nesses 80 e poucos anos de idade que eu tenho, com 77 anos de sentação de orixá, eu escuto alguns axés que eu nunca ouvi na minha vida, não sei de onde tiraram isso. Né? Então, tem alguma coisa que não está certo. É bem complicado. Na minha maneira de pensar, respeitando os outros. Eu não estou falando da casa de ninguém, não estou falando de ninguém. Cada um faz seu ritual de acordo com aquilo que aprendeu, né? Sim. Mas inventar é um pouco dolorido isso. Vários antigos dizem que o orixá está se afastando de nós. O orixá que está se afastando, meu pai, é nós que estamos nos afastando deles. Eu acredito que nós é que estamos nos afastando dos orixás. Até porque os orixás se afastar da gente é muito difícil, porque os orixás são os elementos da natureza. Perfeito. Então é muito difícil o elemento da natureza se afastar de nós. Nós é que com a vaidade, como eu disse ainda há pouco, estamos se distanciando, estamos se afastando dos orixás. Tem gente que diz assim, porque o orixá fulano deu as costas para ele. Não, o orixá não dá as costas para ninguém. É o contrário, nós é que damos as costas para os orixás. Então, tá bom. Meu pai só conviveu com várias pessoas antigas dentro da religião. Eu só estava falando antes nomes assim de pessoas que são baluartes, ícones, histórias de sacerdotes que te passaram pela nossa religião e deixaram o nome escrito no Batuque Gaúcho. Ah, muitos. O Pai Moser conheceu até, acho que muito mais que eu até. Sim. Com certeza, o Pai Moser conheceu muito mais que eu também. Mas eu conheci muitos babalorixás daquela época. Meu Deus do céu. O próprio fundador da Afobras, o Emílio Campos da Rocha, muito querido, muito meu amigo, ele era de Xangô, né, moça? Xangô. Era de Xangô, né? E ele era babalorixá, né? Também. Era babalorixá também. A mãe moça, conheci muito. Conheci a falecida mãe Morena, também de Xangô, que inclusive foi filha de santo do meu pai, do pai Patrício. Conheci o Tureba, né? Todo mundo conhece por Tureba, porque o verdadeiro nome dele era Dário Paiva da Silva, mas era conhecido como Tureba, que era filho biológico de um outro amigo, que fomos grandes amigos, e eu tinha um grande respeito por ele, tanto que eu chamava ele de vô, que era o vô Idalino, do Ogum. Pai Idalino faleceu com 127 anos. 127 anos. Conheci o Russo, falecido Russo,
conheci, eu era garoto ainda, mas tive o prazer de conhecer, que era a mãe biológica do pai Pedrinho da Iemanjá, que era a Iatolá. Olha, são tantos O babalorixás. pai Pedrinho da Iemanjá, que o senhor fala, o pai Pedro da Iemanjá é o Miceiro. Hã? O Miceiro. O pai Pedro da Iemanjá. Esse? O pai Pedro da Iemanjá era filho da Iatolá, né, Nisso? É o Miceiro aquele que fazia isso, né? Era o Miceiro? Ele era conhecido porque ele tinha muito conhecimento com esse lado do Egum, do Balé, né, e tal. Mas as pessoas naquela época não tinham o costume de se identificar como tal, né? Isso é uma coisa mais moderna. Ah, fulano era miceiro, fulano é miceiro. Isso é uma coisa que as pessoas não se intitulavam assim, né? Não se titulava. E não era todas as casas de religião que tinham balé, né, moça? Não, a maioria não tinha e nem queria ter, né, pai? Nem queria ter, porque era um compromisso, né, pela seriedade. Era um compromisso, uma seriedade que tu está lidando com o Egum, né? No balé tu está lidando com o Egum. Porque a preocupação, né, pai Miro, era as pessoas, o que os pais de santo e as mães de santo pensavam, era o seguinte: se eles viessem a falecer, quem é que ia saber levantar, quem é que ia saber mexer com aquilo ali? Exatamente. Então era um risco para a família que ficava depois, quando não eram da religião, né? Uhum. Exatamente. O pessoal, quando tinha que fazer alguma coisa, fazia no mato, né? Não fazia em casa, nem queriam ter em casa, né, pai? Pai Miro, outra coisa que é interessante o senhor levantar é a questão dos orixás de frente, Baralodeu, Guavagã, que também não eram todas as casas que tinham, né? Era mesmo não era. Hoje, muito antigamente, tinha uma casa separada só do Baralodê. Depois vieram Baralodê, botaram junto com Baralodê Ogum Avagã e Oiá Dirã. É uma Yansan de cruzeiro, né? Junto com Ogum Avagã. Aí depois então vinham os barás de dentro de casa. Mas não eram todos os barás que eram de dentro de casa, porque tinha barás que saíam para os lados. Aí é que tem essa confusão, se não me engano, eu acho que o papai me explicava muito sobre esse negócio. Porque ele é um orixá só, né? Mas ele tem as suas ramificações todas, né? Como, por exemplo, como eu agora falei sobre o elemento da natureza. A Inhansã, por exemplo, né? Você veja que Inhansã, como elemento da natureza, é o vento, né? Mas você vê, tem o vento morno, tem o vento frio, tem o vento forte, tem o ciclone, tem o tufão, tem o tornado, isso tudo são as passagens desse orixá chamado Inhansã. E aí faz aquela confusão danada com o sincretismo. Esse sincretismo, esse serve para os babalorixás, porque você podia cultuar os teus rituais dentro daqueles que tu trazia as imagens dos santos da Igreja Católica, e os senhores de senzala acreditavam naquilo, pensando que estava dançando, fazendo aquela festa para aquelas imagens, aqueles santos da igreja, então permitia. Mas os rituais estavam sendo feitos e tudo escondido. Como nós temos os nossos orixás todos cobertos. Os nossos orixás são cobertos. Sincretismo é a cortina. Sincretismo é a cortina, exatamente. Sincretismo é a cortina. Então eles fazem uma certa confusão com isso. Até em datas de nascimento. Eu tive uma filha de santo, moça, pode estar gravando, não tem problema não. Ela nasceu no dia 29 de setembro. Ora, dia 29 de setembro é dia de São Miguel Arcanjo. 29 de setembro, né? Porque 30 de setembro é dia de São Jerônimo. Bom, nós temos então, seria o quê? Xangô Agaju, Xangô Agodô, não é isso? Bom, então, mas ela não era filha de Xangô. Ela nasceu no dia de São Miguel Arcanjo. Mas ela não era filha de Xangô, ela era filha de Iemanjá. E ela saiu da minha casa porque ela disse, não pode, eu sou filha de Xangô porque eu nasci dia 29 de setembro. Mas dia 29, olha aí a confusão do sincretismo. São Miguel Arcanjo, então. Nós temos um caso bem característico, né, pai Miro,
que é o caso da mãe Miguela, da nossa querida mãe Miguela do Bará, que o nome dela é Miguela justamente porque ela nasceu no dia 29 de setembro. E ela é do pai Bará, não é do pai, não é do Ela é do Bará, Miguela, porque era Miguel, né? É, São dia de São Miguel. São Miguel Arcanjo, né? E não tem nada a ver a data de nascimento da pessoa nascer no dia 2 de fevereiro, tem que ser filho de Iemanjá. E infelizmente, Pai Miro, assim, que a gente mais vê nesse batuque moderno, que a gente vê todos os dias, nasceu no dia 25 de dezembro, você é do Oxalá. Dia 2 de fevereiro, você é de Iemanjá. Existe uma preguiça ou falta de conhecimento de buscar a cabeça, buscar o orixá de cabeça, e aí é mais fácil. Nasceu dia 2 de fevereiro, você é de Iemanjá. Iemanjá te protege, Iemanjá te cuida e você é de Iemanjá. Exatamente. É como os dias da semana, né? Então nós teríamos só 7 orixás. Sim. Se for cada dia da semana de um orixá, só teria os outros orixás. Então, quantos orixás tem responde na segunda-feira? Quantos responde na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? Não é verdade, Pai Moça? Ou eu estou errado? Posso estar errado. Se eu estiver errado, o senhor me corrige aí. Não, quem sou eu, Pai Miro? Não, mas pode. Não, normalmente no batuque se coloca na segunda-feira o Pai Bará, o Pai Ossan e a Mãe Obá, né? Na terça, Xangô e Ançã, na quarta, o Pai Obocum, o Pai Chapanã e alguns lados cultuam a Mãe Obá também na quarta, na quinta, Ogum com Oiá, na sexta, a Baragelu e Iemanjá, o Daiotim, no sábado, Mãe Oxum e no domingo, Oxalá e Beija. Exatamente. Normalmente é assim, mas aí é aquela coisa, mesmo que se vá jogar pelo dia da semana, mas no dia da semana mais de um orixá responde, né? Então, mais de um orixá. Então você tem que ver no teu alfar, nos teus búzios ali, qual é verdadeiramente o orixá daquela pessoa. Ela não pode ter 3 orixás, porque vamos dizer que 3 orixás respondem naquele dia, ela não é filha dos 3. E nem quer dizer com isso que ela tenha passagem com algum orixá daquele dia. Sim. Ela pode ser de um orixá e ter passagem com outro orixá completamente diferente, que não seja da segunda-feira, ou da terça, ou da quarta, ou da quinta. Ou seja, lá do dia. Não é o calendário grego-romano que manda, é o búzio. Exatamente. Então, tá bom. Pai Miro, outra coisa, essa questão de sacerdote, o senhor disse antes ali, hoje tem muitos pais, poucos filhos. Tá. Pai de santo, da sua época, ele tinha que ter de Lodeia a Urumilaia com anjo, com zina, com balé, com tudo para poder ser pai de santo, porque hoje criou-se essa meta. Quem não tem tudo, não pode ser. Não. E o próprio Pai Moza já disse, que conhece pessoas vivas, que não tem toda uma África inteira. Exatamente, mas não há necessidade. Agora, se ele vai ter axé de búzio, ele vai ter que ter no mínimo lá o Urumilá sempre. Se ele vai ter axé de faca, ele tem que ter algum centro. Sim, são regras básicas. Mas isso não quer dizer que ele seja obrigado a ter centro uma África inteira, do Bará ao Batalá. Não, necessariamente não. Não, necessariamente não. Eu discordo de quem está falando isso. Não sei quem falou isso. Não, a maioria, pai. A maioria. Bom, então essa maioria vai discordar de mim. É a questão comercial, né, Pai Miro? É a questão, quanto mais santo senta, mais se cobra, né? Tem isso também. Quanto mais santo se senta, mais se cobra. Mas aí eu acho que isso aí passa a ser até uma judiaria. Porque hoje você, para sentar um orixá, você tem que ter condições, tem que ter dinheiro para isso. Não. E é uma coisa que eu sempre digo, né, Pai Miro, porque lá naquele período pós-abolição da escravatura, esses escravizados foram pessoas que ficaram muito pobres, ficaram muito sem condições, né? Sem dúvida. Então, assentar vários orixás desde aquela época, há 100 e poucos anos atrás, já era uma dificuldade econômica, né? Sem dúvida, já era. E eles ficaram sem nada e sem nem a senzala para ser colhido. Exatamente, eles ficaram sem nada literalmente, né? Literalmente. Então assentar um orixá era uma coisa assim, era uma conquista de vida, né? Por isso que eles não assentavam todos, né? Não assentavam todos, não. E outra coisa também, naquela época, você não entrava dentro de uma casa de religião e uma semana tu para o teu santo tudo centro e te entregar os orixás, tu não sabia o que tu ia fazer com aquilo. Tu tinha um ensinamento, como eu disse, começava pelo chão, pela cozinha, tu ia aprendendo, tu sentava teu orixá, tu sabia como lidar com aquele orixá, eles tinham que te ensinar desde o teu morico como mexer no teu morico. Pai Miro, hoje, o senhor sabe, isso não é novidade para o senhor, hoje se um leigo ligar para determinadas casas, não são poucas,
e tiver dinheiro para pagar, ele deita na quinta, levanta na segunda, com faca, com búzio e com título. E com título? Se você cortar amanhã, estou te liberando e eu estou dando aval e você pode cortar amanhã. Pode, segunda-feira já está com casa aberta. E esse é o que a gente vem debatendo esses 2 anos de veranças. O Pai Moza nos ajuda muito nessa luta, porque não é isso. Isso não é religião, isso é comércio. Mas aí eu falei do comércio, já falei bem desse comércio bastante, mas é aí que os fundamentos estão se perdendo, moça. Porque eu vi uma pessoa, não vou dizer quem foi o Babalorixá que fez isso, até porque ele já faleceu e eu gostava muito dele. Eu não estou falando dele, mas eu comentei com a minha esposa. Eu digo, eu não faria uma loucura dessa. Eu vi uma pessoa, foi na rodoviária, eu estava esperando alguém na rodoviária aqui de Porto Alegre, e tinha uma pessoa que veio falar comigo, que me conheceu, porque sabia que eu me dava muito com o Pai de Santo dele, e ele estava me dizendo, ele estava indo embora para a Argentina. Como é que eu vou fazer com isso aqui tudo? Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Ele recebeu todos os axés, cheio de búzia, cheio de faca, recebeu tudo. E entregou, disse, agora tu abre a tua casa lá e... Mas eu não sei nada, não sei tirar nem um axé, nem uma reza, não sei. A minha esposa estava comigo e viu essa coisa. E por aí não é só esse meu amigo que já faleceu que fez isso. Muita gente está fazendo isso hoje. Sim. Hoje há algum tempo, né? A quantidade de pessoas prontas com faca, com búzio, com a África inteira na prateleira, que não sabe onde é a frente e as costas do seu orixá, é absurdo. É verdade, Kleber, é verdade. Conversando com um sacerdote esses dias, ele me disse bem assim, antigamente se levantava um inferno com 7 batatinhas torradas no forninho, do fogão a lenha, aquecida por barata. Vai baralhover. Hoje você tem que matar um elefante e rezar para a pessoa pelo menos ter uma sobrevida. O axé se esvaiu, o conhecimento se esvaiu. Né? Exatamente, o conhecimento. É o conhecimento que está dentro dos fundamentos dos rituais da nossa religião. Os nossos rituais estão indo embora. Os fundamentos nem se fala. O senhor falou outra coisa ali que o senhor falou no início da conversa, o senhor disse meio assim, a nossa religião ela começa pelo chão. Limpando o chão, areando o chão, escovando o banheiro, limpando, para depois chegar na pia, para depois da pia conseguir chegar na mesa onde estão montando os axés. Exatamente, mas ele vai ter que aprender muita coisa ali. No chão, para se quiser conhecimento. Exatamente. E até por uma questão de humildade. E tem pessoas que têm uma certa situação, ou às vezes nem tem situação boa nenhuma, mas se acha que aquilo ali está sendo escravizado, que está sendo humilhado de limpar um chão na casa do Pai de Santo. Isso não quer dizer nada, eu cansei de fazer isso, a minha esposa cansou de fazer isso, e nós aprendemos assim. Não é uma humilhação, tu não está fazendo aquilo ali para mim, aquela pessoa não está sendo faxineiro da minha casa. É lá dos orixás, é para os orixás que nós fazemos isso. E nós temos tudo que nós temos para os orixás, para a nossa religião, nós temos que botar, acima de tudo, o amor. O amor, carinho, respeito por aquilo que está se fazendo. Se doar para aquilo ali. Porque é muito fácil, tu quer que o santo te dê as coisas, mas tu não quer dar nada para o santo. Mas como? Alguma coisa tu tem que dar. Você acabou de falar na batatinha sapecada agora. Hoje em dia, eu já vi gente dizer assim, eu resolvo o problema que... Para que botar inhame? Para que botar porca? Para que botar batata sapecada? O barato toca um milho lá, torro lá e pronto, e acabou. Não é assim, a gente sabe que não é assim. O senhor falou antes ali, pai, sobre a questão do respeito que se tinha pelo sacerdote, respeitava-se mais o sacerdote, ou o pai ou a mãe de santo, né? Respeitava-se muito mais que o pai carnal, que a família biológica. Sem dúvida. O senhor também falou sobre a questão da lealdade ao axé. O filho do santo morria naquele axé. Ele morria antigamente, muito antigamente, eu ainda me recordo bastante disso.
uma pessoa entrava para a religião numa determinada casa, ele morria naquela casa como filho. Hoje eles trocam de casa. Eles estão aqui na minha casa hoje, saem aqui, vai para a casa do pai moço, sai da casa do pai moço, vai para a casa do pai Creve, sai da casa do pai Creve, vai para a casa de não sei quem, e vai deixando os orixás que ele sentou, as obrigações que ele tem, vai deixando tudo para trás. Como se aquilo não fosse nada. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque pedra que muito rola não cria limo, né? Sabe disso. Sim. E o respeito aos babalorixás, aos ialorixás, o respeito aos irmãos de religião, o respeito que se tinha com os irmãos de outras casas também, eles se consideravam tudo irmão, independente da sua nação, como eles falam hoje, independente do lado. Hoje você não vê mais isso, lamentavelmente. Hoje você vê, a Umbanda era uma coisa tão linda, tinha a Umbanda já com tambor naquela época e tinha a Umbanda linha branca, que não tinha tambor, se batia as palmas, né? Se botava uma roupa branca, se fazia tudo. Hoje você vê entidade, bom, eu não vou nem falar de entidade, eu já vi até orixá, ir no banheiro, pelo amor de Deus, o que é isso? Desincorpora, vai no banheiro, volta e incorpora novamente. Ou então já vai incorporar de tudo, de qualquer jeito. Mas o que é isso? Mas que diabo de me desculpe, me perdoe, ficar gravando, continua gravando, não quero saber. Se querem falar de mim, se não querem, exato. A verdade é essa, eu nunca vi isso. Uma entidade ter dor de barriga, vontade de fazer xixi, seja lá o que for. A entidade não, o orixá muito menos. Mas hoje você vê tudo isso. E outra coisa também que me magoa muito, que me deixa muito triste também, é ver uma coisa, você falou na palavra respeito. A gente tem que ter o respeito, carinho pelas pessoas e ter amor. Nós temos para que os nossos orixás? Nossos orixás é amor. Se nós não podemos fazer o bem, não vamos fazer o mal para ninguém. Vamos rezar. Se um filho de santo sai da minha casa aqui, eu não vou ficar com raiva dele, não. O sol nasceu para todos, é livre-arbítrio. Ele vai para onde ele quiser. Eu só peço que ele não faça na casa daquele outro babalorixá que ele está chegando, na outra casa que ele está... o que ele fez aqui, que ele se encontre. Os orixás iluminem a mente dele, né? Porque no fim, a gente pega uma amizade com as pessoas. Eu não fico com raiva, eu não fico com ressentimento. Se sair daqui não tem problema, eu vou continuar gostando daquela pessoa. Não deu certo dentro da religião, mas tem uma amizade, nasce uma amizade. Mas não, quando eles saem de uma casa de religião, eles se tornam inimigo daquela casa. E aí veio o que eu queria dizer, por isso que eu puxei esse assunto. Chega lá na outra casa, vai jogar aquele pai de santo diz assim, tu saiu de lá, mas tu fez muito bem. Ele está te tocando, está te fazendo isso, está te fazendo... Tu não está nem te lembrando da pessoa. Aí começa aquele filho que saiu da tua casa a te tocar. Naquela época, babalorixás, entre eles e entre filhos de santo, existia carinho, existia amor, existia respeito. Não vivia isso aqui de um fazendo feitiço para o outro e o outro fazendo feitiço para o outro. Então tu chega com uma roupa bonita, o cara fica com inveja, fica com ciúme. Em vez de fazer o possível para ter uma igual a tua, já que ele quer ter, não, ele já fica com inveja de você, já começa a te tocar. Mas o que é isso? Aonde que nós estamos? Que religião é essa? Não é religião. A religião não tem culpa de nada disso. Os orixás, as entidades não mandam fazer nada disso. E isso é da índole da própria pessoa, o desconhecimento, a ignorância de certas pessoas. Mas tu me desculpa, tu pediu para me falar, estou falando que eu sinto. Está perfeito. Mas é exatamente isso que a gente pensa. Por isso que a gente pensa também. Exatamente por isso que a gente luta. A gente luta contra essa humanização, falando em Umbanda agora, em Umbanda e Quimbanda, essa humanização da entidade. A entidade é mais humana que o próprio médium, muitas vezes. Exatamente. E isso a olhos vistos, a quilômetros de distância é visto. Não é uma coisa, só não está falando nada para ofender ninguém, porque todo mundo sabe. Não estou longe de pensar em ofender, pelo contrário. Eu peço a Deus e peço aos orixás que iluminem a mente dessas pessoas, que eles sejam um pouco mais humildes, que procurem aprender com aquele que sabe um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de conhecimento. Só assim pode a coisa crescer. Do jeito que está,
é como eu usei aquele termo tão pejorativo, vai para o lixo. O senhor sabe que o pessoal fala muito do apronte miojo em relação ao batuque, de 3 dias está pronto, 3, 4 dias está pronto. Mas essa aceleração, ela tanto acontece na Umbanda, onde se cacica as pessoas crua, totalmente crua, verde, e se dá governo, faca, capa, bengala, pergaminho e tudo mais um pouco pro Exu, que nem está próximo da pessoa ainda. Exatamente. E a pessoa já sai fazendo novas vítimas porque ela pagou por aquilo ali. Uhum. E ela tem que recuperar o dinheiro que ela investiu, né? Então, tanto no Batuque, quanto na Umbanda, quanto na Quimbanda, essa aceleração está matando a religião. Isso aí é uma verdade. Só não está aumentando nem diminuindo. Infelizmente está acontecendo tudo isso aí, pai Kleber. E a minha esposa disse, quando eu casei com ela, não fui eu que atirei, foi o pai dela, porque a minha esposa queria ser freira. Ela ia ser freira. E eu cheguei a comentar isso com o pai Moser. Ela já tinha até o nome, era Irmã Terezinha de Jesus. E ela queria ser aquelas freiras enclausuradas, não sei o quê. O pai dela é que não deixou. Isso não tem nada a ver com isso aí. O pai dela é que não deixou. Se ela é batuqueira, a culpa não é minha. Ela casou com um batuqueiro, sabia que eu era batuqueiro, eu nunca escondi isso dela. E por motivos óbvios, ela hoje está dentro da religião. Mas hoje em dia, você chega numa casa para jogar um búzio, o pai de santo está jogando, tem que ir para o chão, tem que fazer isso. É por isso que tem mais pai de santo que filho de santo hoje. Em casa aí que apronta 16, eu já vi, esses dias no dia estava vendo, 16 pronto. Foram tudo para o chão, fizeram a obrigação, já saíram com faca, com búzio. Olha, é muito pai. É muito pai. 16 é pouco, minha mãe. Tem casa que se apronta bem mais que isso, né, pai moço? O trenzinho da alegria, que ele nunca mais para de entrar pela porta do salão. Infelizmente. E o pior de tudo é que seria assim, ó, não é nem a quantidade de filhos que aponta, é a quantidade mínima de animais que são do santo casado. Você falou em cascar. Antigamente, muito antigamente, pelo menos lá no Rio de Janeiro, eu cansei de ver isso, eles não cascavam uma pessoa, um médio da religião, da Umbanda, com menos de 7 anos de Umbanda. Eles faziam assim, porque a Umbanda tem 7 linhas, não é isso? Então eles contavam a cada linha, quando chegava na última linha dos 7 anos, e com conhecimento daquilo, passando pela falange de pretos velhos, passando pelos caboclos, pelo povo da água, pelo povo do Oriente, passando por tudo isso que está dentro da linha da Umbanda. Aí então ele era cascado, mas ele tinha que ter conhecimento de todos aqueles outros que ele passou, até chegar lá naquele último. Quando ele fazia 7 anos, aí sim ele recebia o título de cacique de terreiras. Hoje, não. Hoje também está diferente isso aí. O senhor falou uma coisa agora em relação à Umbanda aqui. Já que estamos conversando, vamos lá. Não, podemos conversar. Olha, você pode conversar comigo sobre a nação, quer dizer, tudo eu sei pouco, viu, pai moço? O pouco que eu sei, mas o pouco que eu sei eu vou conversar. Sobre a nação, sobre a Umbanda, sobre a Quimbanda e sobre o Congo. Não tem problema. O Congo não, o Catimbó. Não tem problema nenhum. O senhor falou a linha de Oriente, o cruzamento, a linha de Oriente, os trabalhos de Oriente, a cura que a Umbanda promove, mental, espiritual e material, física. As pessoas, através da linha de Oriente, a Umbanda trabalha com cura. É um dos tripés da Umbanda é a cura. Sem dúvida. E a linha de Oriente está extinta, exatamente porque não dá dinheiro. Exatamente, está extinta. Eu desafio os senhores a me falar que viram alguém fazer um ritual de Oriente e divulgar. Não se faz e tem muita gente que nem conhece. E faz Umbanda e não conhece. E o senhor falou da questão do cascamento dos caboclos. Meu pai, assim, ó, eu tenho um amigo meu que é um bandista, uma pessoa assim, ó, uma seriedade, uma casa muito séria. Ponto de Umbanda arriscado. Nós estamos riscando o pontinho na internet. História de Exu e Pombogira.
a história da internet, que a Mulambo era isso, que o Caveira era aquilo, coisa e tal. A historinha está lá no Google. Exatamente. E virou a padronização da nossa religião. O Pai Musa fala muito sobre isso, né? O pai Google e a mãe Web. E o mal que eles fazem com a religião. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma tristeza muito grande. E a maneira como eles estão usando as corimbas de Exu, principalmente, dá pena de ver. Dá pena de ver porque se o Pombogira foi mundana em outras vidas, incorporada numa matéria, ela não é. E aquela pessoa que recebe esse Pombogira, ela quer agir exatamente como foi, que ela nem sabe se ela foi mundana ou não, nem toda Pombogira foi mundana. Sim, as Vedas, né? Exatamente, nem toda Pombogira foi mundana, não, que isso. Na realidade, hoje você vê falar no o caboclo, que é o cacique, meu Deus do céu, é o Marabô. Marabô, segundo, quando eu era criança, ainda bem criança, eu sempre ouvia falar que Marabô era um cacique, ele era francês. E ele falava bem atrapalhado, sabe? Falava que você entendia, mas bem atrapalhado. Então eles acham que tudo quanto é caboclo aqui no Brasil é tudo do Amazonas aqui. E que todo Exu é o diabo. E que todo Exu é o diabo. É o próprio diabo na Não terra. tem nada a ver Exu com o diabo. Nada. As próprias imagens são enganosas. Porque Exu não tem chifre e não tem pé de cabrito. Exu. Muitos Exus viveram nesse mundo. Como os caboclos, muitos pretos velhos viveram. Muitos voltaram a resgatar como uma entidade de luz. Não é para fazer o mal para ninguém. Eles usam tudo para fazer o... Pega os Exus. Os Exus são conhecidos não como orixás, não como santos, não como entidades, como gênios do bem e do mal, não é isso? Mas todo mundo acha que Exu é só do mal. Então diz que Exu é coisa lá do Satanás, é coisa do Didi, é coisa do... Não tem nada a ver uma coisa com outra. Os Exu é um povo trabalhador e te ajuda muito. Agora, tem que se saber que os Exus, eles têm as suas falanges, né? Pode ser o nome do Exu que tu disser, se ele tem um nome, ele é um chefe de falange. O próprio Exu Mirim, ele tem a falange dele, como Exu Caveiro, Tata Caveiro, o Tiriri, o Giramundo, e por aí vai. Então, se eles têm um nome, eles são chefes de falange. O que é uma falange? É uma fila, como se fosse uma fila indiana, um atrás do outro. Aqueles 7 primeiros Exus que estão aqui na frente, ali vão ser considerados gênios do bem. Atrás daqueles 7 Exus, isso eu estou te falando, porque eu comecei com Exu aos 7 anos de idade, vêm os compadres, na mesma fila. Atrás dos compadres, vêm os escravos. Atrás dos escravos, na mesma fila, vêm os pagãos. Os Exus pagãos. Então você vai lá na encruzilhada, lá no cemitério onde tu quer ir, que vai fazer um trabalho, invocou aquele nome. Uma pessoa, fizeram um trabalho para você com o Exu Caveira. O Exu Caveira não tem nada a ver com isso. Ele está lá na frente, ele está indo para um outro plano espiritual superior. Então aquele que está atrás dele já vai ficar no lugar dele, aquele já foi para outro plano superior. E assim vai acontecer com os compadres, com os escravos. Agora, os sofredores são os pagãos. Porque tu invoca o nome daquele chefe de falange, o pagão lá faz o dano. E quem leva, quer dizer, o papagaio comeu o milho e o periquito levou a fama. Eu escutei uma analogia de um amigo meu que fez uma analogia bem assim, em relação ao quartel. E, por exemplo, o Exu Mirim, ele é o comandante, o general daquele, o coronel daquele quartel. E aí tem todo aquele sob o seu comando, mas quem vai varrer o pátio, quem vai limpar, sujeira o quartel, é o recruta. É o recruta, então, exatamente. É o que está mais perto da gente, mais perto de nós. Aí
Essa analogia, eu gostei muito dessa analogia. Mas ele tá certo. Pai Miro, Diosane, baseado em cima de tudo isso que a gente conversou até agora, tudo isso que o senhor me relatou, eu lhe pergunto, Pai Miro, na sua visão, no seu entendimento, pelo seu conhecimento, o orixá vai cobrar tudo isso que estão fazendo em nome dele, distorcendo a essência do orixá, como estão distorcendo? Na sua visão, o orixá cobra? Olha, o orixá, ele orienta. O orixá ajuda. O orixá não judia. O orixá dá força. O orixá nos instrui por muitas coisas. E mostra para nós qual o caminho. Muitas pessoas pensam que está sendo castigada pelos orixás, mas foi o caminho que ela escolheu. E é muito fácil acontecer as coisas ruins e botar a culpa nos orixás. Os orixás não mandam tu fazer nada errado. Ele te orienta. Mas ele vai te cobrar. Agora, quando a coisa extrapola, que chega a um ponto, aí o teu próprio orixá, não é feitiço, não é batuque, não é nada disso. O teu próprio orixá vai te cobrar. Com certeza. Perfeito. Isso aí, dentro da religião e a própria ciência. Sem A dúvida. terceira lei de Newton diz que cada ação, uma reação. Se a ação for boa, a reação vai ser boa. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Meu pai, as bênçãos que o orixá opera na vida de todos nós, todos os dias, do amanhecer ao entardecer, do anoitecer ao próximo amanhecer. O senhor já deve ter visto tanta coisa, meu pai, o orixá de tantas formas na vida da pessoa. Relata para nós um pouquinho daquilo que o senhor viu, presenciou, que o orixá mostrou. Eu estou aqui. Eu não sou só uma pedra. Mas, Pai Kleber, foi tanta coisa que eu presenciei, que muitas das coisas que eu presenciei, eu pensei até que era pesadelo, mas era realidade. Era o que estava acontecendo. E se provou que o orixá estava ali. Realmente o orixá estava ali. Teve um momento em que um grande amigo meu sofreu um acidente lá no Rio de Janeiro, mas ele era muito fiel à religião. Eu digo um amigo meu, mas era meu irmão na realidade, porque ele era filho santo do meu pai. Eu também era novo nessa época, mas me recordo muito bem. O nome dele era Domingos. Eu nunca vou me esquecer, ele tinha uma rede de bancas de jornais pelo Rio de Janeiro, espalhado por quase todo o centro do Rio de Janeiro. E ele sofreu um acidente. Não foi acidente, aquilo na realidade foi uma tentativa de homicídio. Ele foi atropelado, ele estava com as duas pernas quebradas, um braço quebrado, 7 costelas quebradas, desenganado, dentro do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. E a esposa dele, a dona Maria, correu lá em casa e falou com meu pai. E se jogou o esboço. E os médicos já tinham desenganado, já tinham dito que ele não tinha volta, porque tinha hemorragias, tinha um monte de coisa. E o meu pai disse assim, não, ele não vai morrer dessa vez. O próprio anjo de guarda dele vai salvar ele. Com a força de Deus, acima de papai. Sempre botava Deus acima de tudo. Você não se preocupa, porque o próprio orixá vai salvar a vida dele. Agora, ele vai ficar com um defeito no corpo. Talvez perna, alguma coisa, eu não sei o que é. Ele vai ficar com defeito, mas ele não vai morrer dessa vez. E não tinha como ele se salvar, de jeito nenhum. Ele estava na UTI. Passaram-se alguns dias, ou talvez um mês mais ou menos, ele voltou assim na UTI. Ele não estava induzido, não era um coma induzido, ele estava em coma mesmo, direto.
E nesse dia ela vai visitá-lo e ele voltou a si, era ele novamente. Então, muito fraquinho, falando, aí ele disse para ela, engraçado, como meu anjo de guarda, como meu pai é bonito. Ele esteve aqui conversando comigo e disse que é para mim sair daqui. Aqui não é o meu lugar. Esse relato tem a ver com onde está. Ele presenciou, ele viu, ou sonhou, ou ele viu, ou sei lá, teve alguma alucinação, mas esse foi o que ele disse para ela. E ela voltou do hospital, foi lá em casa direto falar para o meu pai. E o papai disse assim, foi o que o anjo de guarda dele respondeu aqui nos músicos. Por isso que eu te disse que não era dessa vez, que não morreu. Que o próprio anjo de guarda ia salvar ele. E salvou. E ele ficou puxando de uma perna da perna esquerda. E continuou trabalhando depois. E isso levou mais de 6, 7 meses, um ano depois, né? Que ele não recuperou assim da noite para o dia. Ainda ficou internado no hospital muito tempo, todo engessado. Era perna, era braço, era corpo, tudo com gesso, tudo. Aos poucos foi indo, e seu Domingos voltou a ser o que era. Novamente, só puxando da perna, mais nada. E continuou vivendo e trabalhando. Perfeito, perfeito. Pai Miro, para encerrar, uma mensagem, eu peço para o senhor uma mensagem para os novos batuqueiros, e eu me incluo nesses novos batuqueiros, sobre a importância de manter as tradições, os costumes e os fundamentos do batuque. Para todos nós novos na religião, Pai Miro, diga um pouquinho sobre, na sua visão, qual a importância de manter os costumes, as tradições e os fundamentos do batuque, como o batuque é. Olha, primeiro, eu acho que os mais jovens, os mais novos, deveriam ouvir um pouco os mais velhos. Ter fé, acima de tudo, confiança e respeito, porque sem isso não tem sentido nenhum. E deixar um pouco de lado essa coisa da vaidade. Achar que sabe, nós nunca sabemos tudo. A religião, eu vou morrer e não vou saber tudo da religião. O pouco que eu sei, eu passo para os meus amigos, que graças a Deus, se eu tenho inimigo, eu não sei, devo ter bastante. Mas nem para o meu inimigo eu desejo o mal. Eu desejo sempre que ele tenha luz, que ele tenha a proteção de Deus, dos anjos de guarda dele, que ele seja mais amigo, que ele seja mais irmão, que exista mais união, principalmente entre nós todos, que somos dessa religião africana. Não interessa a nação, seja Oió, Cabinda, Jeje, Jexá, que sejamos todos irmãos, nos respeitamos e podemos nos amar um pouco mais, porque está faltando tanto amor na terra, está faltando tanta compreensão. Deixar a maldade de lado, porque isso não leva a lugar nenhum. Porque não esqueça que se é que existe, eu acredito que existe, o juízo final. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar juntos ainda por muitos anos. Que assim seja, que assim seja. Gente, esse encanto de ser humano e de pessoa, Pai Almiro Martins de Freitas, Pai Miro de Ossanha, a quem eu agradeço a oportunidade de conversar com o senhor, o cafezinho e essa palavra sábia, essa orientação sempre precisa. Valorizar os mais velhos é a obrigação do batuqueiro. É verdade. É a mínima obrigação do batuqueiro. Agradeço também a presença da querida aqui, Mãe Eunice de Oxalá, que como boa filha de Oxalá, abre a boca na hora certa e sempre com uma certeza plena e verdadeira, uma boa orientação. Então, me acompanharam aqui Pai Mozart de Amanjá e a queridíssima Edna de Oxum, né, prestativa ali atrás das câmeras, e o nosso câmera aqui, Cris de Oxalá. Pai Miro, muito obrigado. Que o Pai Ossanha, com certeza, lhe abençoe com muita vida. Que nos abençoe. Não precisa. Precisa, sim, porque lhe abençoe com muita vida. eu não estou tomando a benção para o Pai Kleber, eu estou tomando a benção para o teu anjo de guarda. Que meu anjo de guarda possa sempre fazer. Se meu anjo de guarda fizer 1/10 que o seu faz pelos senhores, eu estou feliz da vida. Ah, e vai fazer muito mais. Então tá bom. Porque você merece.
Que bom que todos os babá fossem assim, né, Pai Mose? Com certeza. Com essa tranquilidade, com essa paz, com esse amor, com esse carinho. Eu acho que nós temos que. O Pai Mose vai comer mais docinho. Um doce de abóbora, que ele adora. Doce. Eu não tenho quisila com abóbora, né? Fazer que nem minha tia fez contigo. Não é? O Cris, não sei se comeu o doce de abóbora. O Cris tá gravando assim, meu filho? Tá gravando. Tá? Então fica gravado, você vai comer de novo. Se tu não comeu, vai comer agora. Vai repetir. Vai repetir. Né? Doce de abóbora. O doce de abóbora. Do batuque. E nós vamos também, eu quero também combinar com vocês uma hora, para momentos de descontração, né? Para a gente ficarmos juntos. Aí eu vou tocar um violão para vocês, nós vamos cantar, vamos tocar e nós vamos comer aquele churrasco. Que o Ogum esteja junto com a gente também, né? Não pode faltar. De jeito nenhum, né? Meu pai e minha mãe, muito obrigado pela acolhida e pela conversa saudável e inteligente. Queria que a mãe Anice deixasse uma mensagem. Isso, com certeza. Não, mas tu já deu. O que eu posso pedir é que o meu pai Oxalá cubra todos com o manto sagrado dele, dando paz, dando força, dando união, e que o Pai Ossanha dando saúde a todos. Oxel. Escutando os senhores falar, eu sinto realmente, lamento que eu nasci na época errada dentro do batuque, né? Mas fazer o quê, né? É o que me sobra. Escutar os senhores falarem no batuque, se Deus quiser a gente vai manter vivo. A nossa página se chama Heranças A e temos que lutar por esse Pai Kleber, está faltando muitos babalorixás igual a você. Não. Está faltando muitos babalorixás como o Pai Mose. Está faltando, tem muitos babalorixás e alorixás maravilhosos, casas verdadeiras de orixás mesmo, que está ali plantado ali dentro o amor. O amor é tudo, só o amor constrói. Perfeito. Não é? E assim nós vamos em frente. Próxima reunião vai ser o churrasco, né? Vamos fazer um churrasco então. Né, moça? O que tu Vamos diz? fazer assim, com certeza. Pai Moser, obrigado pela parceria, pela companhia e por ter Prazer. nos trazido aqui na casa de Pai Ossanha, porque uma bênção essa noite. Que bom, graças a Deus.